Você quer começar uma história em quadrinhos, mas você não tem ideia de qual tema você vai trabalhar, qual personagem você quer colocar nela, do que ela vai falar? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra você minha primeira história em quadrinhos e como dela surgiu a história em quadrinhos que eu faço hoje, né? Que eu já lanço, que é Os Aventureiros. Vem comigo que quem sabe nesse vídeo eu posso te ajudar a começar a sua primeira história em quadrinhos. Fala, meus queridos, eu sou o Lucas Rosa, autor, criador e desenhista da história em quadrinho Os Aventureiros, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu fiz minha primeira história. Vem comigo! Então, galera, quando eu comecei minha primeira história em quadrinhos, eu não sabia qual que seria o tema dela, eu não sabia quem seriam os personagens direito, nem quem seria vilão, quem seria herói, eu não tinha definido nada. Eu só tinha vontade de ter minha própria história em quadrinhos. E minha maior inspiração foram meus amigos, porque eu imaginava como seria uma história em quadrinhos sobre eu e meus amigos que brincavam comigo na época, quando eu era pequeno, né? Eu tinha lá meus 10 anos, 11 anos, quando eu criei os meus primeiros personagens que foram baseados neles. Minha história em quadrinhos hoje também é sobre eles, né, os aventureiros. Bom, minha primeira HQ, o título dela já fala tudo dela mesmo, que é o nome, o título é Uma Baita Confusão. É isso aí. Bom, eu fiz essa primeira história em quadrinhos, eu não tinha decidido ainda como seria, o que eu ia falar nela, só queria colocar eu, meus amigos, contra alguns vilões, que eu já tinha, né, esboçado antes na sala de aula mesmo. Bom, quando eu fiz essa história em quadrinhos, eu só fui, não quis saber de nada. Eu peguei, comecei a desenhar os primeiros quadros, falei, vou colocar os personagens assim, e eles vão estar fazendo isso. Não tinha escrito o roteiro antes, não tinha, nem tinha noção do que era um roteiro, né, galera? Então, eu só fui mesmo, de finquete nessa história em quadrinhos. Bom, vou mostrá-los pra vocês aqui, né? Os Aventureiros, uma baita confusão, vocês estão vendo aqui. Aqui, esse personagem aqui é o Kabum. O Kabum é um vilão já assíduo na história em quadrinhos dos Aventureiros. Quem lê a história já conhece. O Dr. Maléfico foi o primeiro vilão que eu criei. Aqui o Lucas, que era um personagem baseado em mim, né? Porque como eu disse, era baseado em mim e meus amigos. O Gabriel e o Álvaro são protagonistas hoje da história em quadrinhos Aventureiros, que na época não eram os Aventureiros. Na época era As Aventuras do Lucas, que foi a primeira história em quadrinhos que eu fiz. Então só fui, na força e vontade. Acabou que saiu 24 páginas com um roteiro assim bem confuso. Eu coloquei o pessoal saindo da... Deixa eu até reler aqui, ó. O pessoal saindo da aula de futebol, né? Aí depois, do nada, né? Do nada eles encontram vilões que atacam eles aqui. O Kabum aparece do nada aqui na história, já mal encarando o Gabriel. O Gabriel assim, o que tá acontecendo? Aí do nada o Álvaro aparece da aula de futebol com chicote elétrico, que eu nem sei porque eu coloquei isso. Piadinha, né? Lógico, eu amo colocar piada e referência nas histórias em quadrinhos. Quem lê Os Aventureiros sabe. E o Dr. Maléfico todo mal desenhado aqui. Nossa senhora. Enfim, é isso aí. Eu queria colocar uma história em quadrinhos assim, baseada nos meus amigos, em algumas aventuras que eu imaginava que seria legal que a gente vivesse. Essa foi a primeira história que eu fiz. E dela eu falei assim, olha, cara, fiz lá e tal. Aí meu padrinho, né, que era uma pessoa que mais me encorajava a fazer história em quadrinhos, porque ele achava incrível. E eu também acho pessoas que criam esses universos, criam cenas, criam personagens, pessoas incríveis para fazer isso. Tem que ter... Não é falando de mim não, galera, mas eu falo assim, no contexto geral. Criar história é muito difícil. É muito difícil. Personagem, encaixar nos quadros, é complicado. E quando eu fiz essa história em quadrinhos, eu falei, olha, ficou legal, vou fazer uma continuação. Aí fiz a história em quadrinhos sobre... Eu falei, mas eu falo sobre o que, cara? Foi aí que eu comecei a ter algumas ideias. Eu falei, gente, o que eu vou contar? Como que eu vou falar de algum personagem, de alguma história? Tem que ter alguma história. Aí na edição número 11, eu brincava com meu irmão, que era pequeno na época, eu chamava ele de Super Vitinho, o nome dele era Vitor. Aí eu brincava com ele, meu irmão tinha uns 3, 4 anos, eu falei, já sei, vou fazer uma história em quadrinhos sobre um super-herói, Super Vitinho. E nisso eu fiz. E peguei o Super Vitinho, aí quando eu brincava com meu irmão, tinha uns bichinhos de pelúcia lá, que era urso, eu falei, gente, já sei, os vilão vai ser a gangue dos ursos. Eu coloquei a gangue dos ursos na história, e o Super Vitinho contra eles. Rendeu 2 histórias em quadrinhos, né? Coloquei os mesmos personagens da anterior,
Gabriel, o Álvaro, o Lucas, Doutor Maléfico, repetir, né? Aí eu falei, cara, ficou bacana. E minha mãe pegou, né? Minha mãe leu, minha mãe gostou, alguns amigos meus pegou, Lucas, ficou bacana. E nisso eu falei, gente, vou continuar. Tem gente gostando, eu vou continuar. Daí eu comecei a fazer mais história. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer uma história mais... Vou pensar mais antes de fazer. Então eu criei a história dos aventureiros, né? Que seria Em Busca do Tesouro Perdido. Hoje eu rebutei essa história, né? Eu fiz ela de novo. E na linha do tempo de agora dos aventureiros. Que eu criando essas histórias assim, que igual antigamente aqui, que eu pegava aqui, eu grampeava. Vocês podem ver que eu grampeava. Fazia só pra mim, eu não fazia pra mais ninguém. Não mostrava pra mais ninguém. Aí... Fui continuando fazendo, e fui criando mais personagens. E eu criava personagens baseados nas pessoas que eu conhecia. A pessoa gostava de ler. Falei, não, espera, eu vou fazer um personagem pra você então. Que era assim que eu captava os leitores, né, galera? A pessoa falava que gostava, eu falei, não, vou colocar na minha história que ela vai continuar lendo. E assim eu motivava a pessoa a ficar lendo, e nisso foi. Acabou que eu fiz 66, se eu não me engano, histórias dos aventureiros assim, grampeadas, tudo à mão, entendeu? Aí fui fazendo, né? E continuando a fazer. Vou até mostrar pra vocês agora muitas das histórias em quadrinhos. Nisso daquela história, né, da baita confusão que eu trouxe pra vocês verem a edição 37, As Aventuras do Lucas. Tá aqui o Morbus. Quem lê Os Aventureiros conhece o Morbus aqui numa versão diferente, né? E foi assim, galera, foi na baita insistência. Eu não sabia desenhar na época direito, até hoje não sei. Mas enfim, hoje eu já sou um pouco melhor, por insistência mesmo. Aí vocês podem ver aqui a história em quadrinhos toda mal desenhada, mas mesmo assim eu continuei fazendo as histórias, o pessoal lia, o pessoal gostava, o pessoal que estudava comigo na escola, né? Porque falava, deixa eu ver seu trabalho, deixa eu ver essa história em quadrinhos. Aí depois eu fui começando a colorir um pouquinho melhor, porque eu tinha um amigo meu, o Gabriel. Não vou ler não, Lucas, não vou ler enquanto você não colorir. Preto e branco eu não leio. Aí eu falei, droga, eu vou ter que colorir agora. Eu quero que ele lê. Aí comecei a colorir, claro, né, gente? Tudo feito à mão, eu grampeava, ficava bonitinho assim. Mantive o número de páginas em 23, 24, igual eu fiz na primeira vez. Até porque como são histórias de início, bem curtinhas, ficavam até bacanas. E tá aqui, ó, que eu já mostrei. Essa aqui é a edição já número 13, né, dos Aventureiros, como eu falei pra vocês, o Super Vitinho aqui, ó. Então, tirando disso tudo, né, hoje os Aventureiros eu já tô desenhando assim, eu já recomecei a história, né, agora eu faço em folha A3, porque é bem melhor para manter os detalhes, né, colocar mais detalhes na história. E continuei assim. E então, galera, eu falo assim pra vocês de experiência própria. Os aventureiros hoje, né, tem leitores que são assíduos, estão sempre lendo. Eu posto, o pessoal comenta, fala, não, quero ver o próximo capítulo. Eu fico muito feliz com isso. Eu posso dizer assim que é uma sensação muito boa você criar uma história, a pessoa se identificar com alguns personagens, coisa que já aconteceu. E a dica que eu tenho pra você nesse vídeo é, começa, cara. Começa a desenhar, começa a criar. Você não vai criar a melhor história de início, igual como eu falei pra vocês, a minha foi uma baita confusão, e realmente foi uma confusão, não tinha roteiro, mas nisso eu fui aprendendo, foi cometendo os erros, foi tipo assim, errando, foi desenhando mal, foi criando roteiro ruim, que eu comecei a pegar a manha, eu comecei a pegar alguns macetes para manter o público lendo. Aquele negócio de novela terminar na parte mais crítica, isso aí eu fui colocando também na minha história em quadrinhos, sempre termina numa parte para reter o leitor. Então, só começa, cara. Começa, vai desenhando, desenha mal, faz. A história tá ruim, faz. Ah, esse personagem não tá bacana, faz. Porque é errando que você vai alcançar onde você quer chegar. Não adianta, você não vai acordar um dia e falar, não, eu vou fazer a história em quadrinhos perfeita hoje e só escrever, e o Maurício de Souza batendo sua porta, vem trabalhar comigo que você é um ninja. Não é assim, galera, é insistindo mesmo. Hoje eu devo ter feito assim, calculando os aventureiros na linha do tempo de agora, com essas que eu contei pra vocês, umas 100 e poucas histórias em quadrinhos. E na insistência. E mostra, cara, cria um perfil no Instagram, Facebook, publica, compartilha, que eu tenho certeza que alguém vai se identificar com a sua história.
É sempre assim, alguém vai identificar com o seu personagem, com a sua história, porque, gente, é assim, cara. Só insiste, insiste, trabalha bastante duro. Ah, não sei desenhar, compra um curso de desenho. Eu tô dando dicas de como fazer quadrinhos aqui, assim. Eu não sou um especialista, mas eu tô contando das minhas experiências. E é isso aí. Só insiste no que você vai alcançar. A história em quadrinhos você vai falar, eu que fiz, e colocar lá e vai dar tudo certo, galera. É isso aí, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais conteúdo sobre os aventureiros, sobre história em quadrinhos. E deixa no comentário aqui, galera, qual conteúdo você quer ver sobre história em quadrinhos, se é dica sobre quadros, sobre roteiro, personagem, ou conteúdo mais sobre os aventureiros, sobre tal personagem dos aventureiros, qual aventura, qual história, que eu vou trazer pra vocês, que são o melhor público de todos. Desde já agradeço vocês, tamo junto, galera. Valeu!